Oi! Hoje é a resenha do conto Déjà Vu, escrito por Luiz Braz, aqui da coletânea Páginas do Futuro, contos brasileiros de ficção científica, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Seria tudo isso apenas uma armadilha? Ele não se mexe, nem mesmo para escapar do perigo. Está sentado no chão mais antigo em que já sentou, no chão de milhões de anos. As centopeias chegam mais perto, a menor delas não tem menos de 8, 10 metros. Animais incríveis, não? Pode apostar que sim. Ele está tão fascinado com o lugar que, mesmo que estivesse armado, ele sente que não atiraria. Assim começa Déjà Vu, escrito por Luiz Braz, que conta a história deste homem aqui, na verdade um fuzileiro naval, não, um fuzileiro espacial pelo jeito, ou talvez não, porque na verdade a gente não sabe direito onde que essa história acontece. É na Terra? É em outro planeta? São terráqueos que estão invadindo a Terra? Sim, temos incertezas a todo momento aqui nesta narrativa do Braz, e com certeza isso que é bom, porque o tempo todo estamos naquela tensão de um ataque iminente desses tais fuzileiros a um certo templo. E como vocês perceberam, há animais ali, centopeias gigantes, 8 metros de comprimento, 10. Realmente os bichinhos são grandes. E sim, esses fuzileiros aqui, não apenas o protagonista, a gente não fica sabendo o nome dele, mas existem vários, na verdade na casa de algum milhar. Mas o que importa é que eles estão chegando, tentando invadir esse templo para que engenheiros possam atuar e fazer uma tal coisa, que eu não vou dizer qual é. Mas o que vale é que sim, a situação está completamente nas últimas. Eles não estão conseguindo invadir o tal lugar, e sim, talvez o nosso protagonista aqui vai bater a caçuleta. Mas eu não vou dar mais detalhes, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto aqui, muito interessante. Minha avaliação do texto. Com certeza esse tipo de conto aqui é daqueles que fazem com que a gente fique mais interessado na narrativa a cada vez mais que a gente vai avançando nos capítulos. Pois é, a gente pode dizer que todo esse conto aqui está dividido em várias partes, e a gente pode chamar até de capítulos, porque sempre que passa para um novo bloco de texto, a gente percebe uma certa variação de tempo, ou seja, o tempo está avançando, não está avançando, olha só que curioso, ele está regredindo. Pois é, sim, esse primeiro bloco aqui, então, que a gente vê é praticamente o final da história. Pois é, talvez eu já tenha dado um spoiler para vocês. Exatamente isso, quer dizer, quando a gente lê, a gente acaba já percebendo isso assim que a gente vai para o segundo bloco. Quer dizer, no segundo bloco a gente fica até meio confuso. Pode até passar isso pela cabeça, mas quando a gente chega no terceiro e principalmente no quarto bloco, aí a gente tem certeza. O bloco que eu digo aqui são os capítulos, não estão nominados nem numerados, mas estão bem divididos. A gente percebe, peraí, a história está indo para trás. Pois é, e também logo a seguir a gente percebe que essa história aqui se trata de uma certa viagem no tempo. Ou, na verdade, não é que está acontecendo uma viagem no tempo. Pode até estar acontecendo, para falar a verdade. Isso fica meio ambíguo aqui no texto do Braz. Isso também é interessante. O que importa é que essas tais criaturas, que na verdade não são essas centopeias, aparecem outros animais ali, outros tipos de insetos. Na verdade, o inimigo que esses tais fuzileiros estão tentando atacar, derrotar e assim conseguirem a vitória, a gente também não sabe quem são. Que tipo de seres são esses? Como eu disse, não dá para saber onde a história se passa. Pode ser na Terra, pode ser em qualquer planeta das vizinhanças. A gente não tem a mínima ideia do que se trata tudo. E sim, na verdade, algumas coisas a respeito deste personagem principal, o tal protagonista, o tal fuzileiro, começam também a pingar aqui e ali. Uma coisa constante que a gente consegue perceber, por exemplo, é a música que ele fica ouvindo, que durante um certo momento a gente pensa, peraí, ele está ouvindo porque está saindo ali nos alto-falantes ali do seu capacete, ele está totalmente lacrado, né, numa atmosfera pelo jeito rarefeito, o que talvez denote que não seja a Terra, por exemplo. Mas a coisa curiosa, né? Esse som fica persistindo. Isso, claro, tem a ver com o título aqui da história, o déjà vu, que é a coisa constante que vai retornando, coisa que a gente já conhece, o já visto, o já conhecido. E sim,
essa música depois é trocada por outra. E aliás, essa questão da música é uma das coisas que faz a gente ter a certeza que a história está indo para trás e não para frente, porque você percebe que a música mudou e ela não havia começado ainda. Isso que é interessante também. Como também a presença dos outros fuzileiros, que vão, claro, morrendo pelo caminho, porque eles estão morrendo às moscas, com certeza. Agora, uma coisa curiosa é que sim, aliás, eu estou maluco, né? Na verdade, nós temos sim a definição de quem é o protagonista aqui da história. Ele é nominado sim. Me fugiu completamente a cabeça quando eu comecei a fazer aqui a resenha. Ele se chama Zeppelin. Quando eu fui falar então dos nomes dos demais fuzileiros, é que aí sim clareou a minha memória. Os nomes deles são completamente engraçados e é uma coisa meio que fica destoando com o resto do texto. Toda a narrativa aqui é uma narrativa, vamos combinar, inicialmente de aventura, de ação pura, mas claro, com as pitadas da ficção científica, né? O contexto é de ficção científica, melhor dizendo. E quando a gente dá de cara com o nome de um deles, por exemplo, quando aparece a primeira vez que o nome do protagonista então é Zeppelin, ele não é nominado no começo, depois ele começa a se referenciar ao texto a um certo Zeppelin. Aí você, quando vê a primeira vez, isso acontece na abertura do segundo capítulo. Zeppelin chegou sozinho ao topo do zigurate. Você pensa, Zeppelin, a aeronave, né? Mas não, é o personagem. Depois que a gente percebe, quando a gente vê outros nomes de personagens aqui, que pelo jeito vai... Ah, sim, já achei dois deles. Zum Zum e o outro é Urbi et Orbi. Mas tem vários aqui. Claro que eu não vou achar agora, eu devia ter feito uma lista, mas um é mais engraçado do que o outro. Deixa eu ver se temos outros aqui para falar aqui rapidamente. Eu não acho nenhum, mas que coisa. Ah, também tem o Prolabore. Esse que eu achei o mais engraçado. Prolabore. Olha só que coisa curiosa. E depois aparece outros e mais outros. E como eu disse, né, quando a gente percebe, volta a um nome e fala, mas peraí, esse aí já não tinha morrido? Como é que ele está vivo agora? Quando a gente percebe de fato que realmente a história está indo para trás, com certeza. Existem outras presenças aqui também que fazem com que a história se enquadre nessa coisa do já visto, que é a filha do Zeppelin, chamada Thaís. É o único nome que aqui é normal, podemos dizer, né? Aliás, há um outro nome também que aparece, e suponho que seja da mulher deste fuzileiro Zeppelin e mãe, claro, de Thaís, com certeza. Na verdade, a gente percebe muito fácil que essa conquista dos fuzileiros, na verdade, não é só para salvar o mundo, a terra, sei lá, o que seja, né? Mas na verdade para salvar aquela família que foi se destroçando ao longo da guerra. Sim, nessa pequena narrativa confusa, a gente consegue perceber que a vida desse fuzileiro foi sofrida quando esse conflito começou, seja lá do que se trata esse conflito, que na verdade envolve viagem no tempo. Será que foi isso que foi a tal guerra que eles estão lutando? Tem a ver com isso? Ou isso é uma solução arranjada pelos engenheiros que precisam chegar a esse local, né? Por isso que os fuzileiros estão invadindo esse tal templo, que também não é muito definido do que se trata, só está num lugar muito alto. O que eles têm que fazer lá? Não se sabe. Qual é a máquina? O que eles vão fazer com a máquina do tempo? Se é que é uma máquina do tempo, pode ser um vórtice, né, temporal. A gente não tem definição de nada. A história se baseia em muitos mistérios, um atrás do outro. E aliás, claro, isso é necessário para justificar até inclusive essa narrativa ao contrário, porque quanto mais confuso for, melhor ainda para a gente poder não se situar direito e perceber só um pouquinho depois que a gente está andando para trás no tempo. O que é bastante interessante, com certeza. Mas aí você pode me perguntar, mas peraí, se nós já começamos pelo final da história, então nós já sabemos como termina tudo isso, né? É sim, claro. Ou também não. Porque na verdade a gente pode dizer que é um final aberto. Quer dizer, não é um final aberto, é um começo aberto. Como eu disse, a gente não sabe o que está acontecendo por aqui. Qual é esta guerra? Qual é o motivo deste ataque? Claro, a gente sabe que é para salvar o mundo. Está dito isso literalmente no meio da narrativa. E eles precisam ativar a máquina do tempo, entre aspas, para ver se retorna tudo ao que era antes. Ou seja, salvar todo mundo que morreu. É dito também isso. Mas a gente não sabe como que isso vai acontecer, ou como isso foi pensado que era assim que pudesse ser feito. Ou seja, tudo é aberto. Se o final é aberto, o começo é mais ainda. Na verdade,
Nesse trecho que eu li para vocês, que é exatamente a abertura do conto, é exatamente o final dele. Claro, tem mais um pouquinho de texto antes de terminar esse primeiro capítulo, tem algumas conclusões maiores. Mas no fundo, dá para perceber que esse protagonista aqui não consegue alcançar o seu objetivo. Pelo menos ele, mas será que outro fuzileiro conseguiu? Isso também fica vago. Não dá para saber, porque nós estamos acompanhando apenas a história deste tal Zeppelin, o nome desse fuzileiro. Quer dizer, pode ser que não seja nome, seja apenas um código deles, o que também é bastante interessante. Eu já havia comentado, né? Eu achei muito engraçado esses títulos estranhos aos fuzileiros. Sim, e aliás isso me ocorreu agora, que pode ser apenas um nome de guerra deles. Na verdade eles têm sim os nomes normais. Aliás, o nome da filha dele, Thaís, a gente pode dizer, poxa, são brasileiros que estão lutando também? Não, né? Não sei. Não importa, o que vale é que sim, mesmo que sejam nomes códigos desses fuzileiros, isso causa um certo estranhamento durante a leitura. Você está lendo lá, sentindo o drama do ataque desses fuzileiros, você vê que eles estão morrendo lá, aqui, você vê que o Zeppelin perde seus companheiros, ele se dói por causa disso, e de repente, ao mesmo tempo a gente percebe, né? Poxa, fulano, meu companheiro morreu, mas aí você lê o nome dele, você começa a dar risada praticamente, né? É um contraste muito interessante que o autor começa a colocar no seu texto. De propósito, claro, ele não optou por esses nomes completamente fora do normal, né? Para colocar aqui dentro do seu texto. Assim, foi de propósito, uma quebra talvez de tensão para fazer com que esse texto fique curioso, não só por causa do seu fluxo temporal, ao contrário. Digamos que foi uma boa sacada. Se ele colocasse nomes normais, ficaria talvez sem graça a narrativa. Essa pequena quebra é como se você sublinhasse o texto em certos momentos. Por que está sublinhado? Você fica curioso, é para a gente prestar atenção nisso? Na verdade, não. É só tipo um enfeite que na verdade é uma quebrada de ritmo. Com certeza, eu acho que é essa a função principal desses nomes serem tendendo ao engraçado. Mas, como eu disse, essa história ela não tem começo, ela não tem fim, ela tem um miolo muito tenso, muito vigoroso até. É uma história que você pode se envolver bastante ou não se envolver de maneira alguma, porque ela é confusa completamente. Muitas pessoas podem terminar a leitura desse conto e dizer, não entendi nada. Portanto, para Déjà Vu de Luiz Braz, eu atribuo mas antes de dizer, deixa eu comentar para vocês que Luiz Braz, na verdade, é um heterônimo do escritor Nelson de Oliveira, mais um que gosta de usar pseudônimos, né, para assinar as suas obras, tipo Fernando Pessoa, né? Enfim, para Déjà Vu, escrito por Luiz Braz, eu atribuo 4 asteriscos. Aliás, também vale comentar, né? Os dois títulos que eu mais gostei aqui dentro dessa coletânea de ficção científica foram justamente, e que eu atribuí a nota 4, 4 asteriscos, eu percebi, né? Os dois são de viagens no tempo. Coisa curiosa, né? Algo clássico, quase batido, quase clichê, mas que funciona quando a pessoa sabe escrever a respeito disso, com certeza. Bom, e agora a gente precisa combinar aqui, o próximo vídeo será sobre histórias assombrosas, aqui com a casinha de boneca e outras histórias inexplicáveis. E a próxima será de Bram Stoker, que criou aquele personagem super conhecido chamado Drácula. Vamos ver o que ele vai fazer aqui nessa história assombrosa. Estou curioso. Mas isso a gente confere no próximo vídeo, porque aqui eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas